Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e começamos mais uma semana no Vasco da Gama, uma semana importantíssima para o Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. Poderemos ter a definição da contratação do zagueiro Dedé. Por incrível que pareça, a cada dia que passa, o jogador se aproxima cada vez mais do Vasco da Gama e um reforço aí com relação a esse atleta pode sim acontecer. O Dedé pode ser o novo contratado para a zaga do Vasco da Gama e a gente vai trazer mais novidades sobre aí as negociações envolvendo o Dedé e dessa vez um posicionamento do atleta com relação a vir jogar no Gigante da Colina. Além dele, falar também sobre Marcelo Cabo, sobre essa semana importantíssima que começa hoje com um treino na parte da tarde no CT do Almirante, com o retorno de jogadores que foram desfalques nessa última partida para enfrentar sexta-feira o Sampaio Corrêa em São Januário, um jogo que de fato pode causar uma grande mudança dentro do Gigante da Colina, e falar também sobre um ídolo do Vasco da Gama, ex-jogador que fez duras críticas a esse atual elenco e esse atual momento do Vasco. Segundo esse próprio atleta aí que vestiu a camisa do Vasco da Gama, falou que atualmente o Vasco não é mais um gigante do futebol brasileiro. Duras críticas e é claro, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal do Gigante. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as últimas novidades para você, eu quero aqui dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, mas principalmente ative o seu sininho de notificação. Se você já é inscrito também, né, ative o sininho em todos os vídeos para que cada vídeo que eu enviar ele possa chegar até você. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que você também tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Então se inscreva, ative o sininho de notificação. Se gostar do nosso conteúdo, é claro, deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, acha sobre o retorno do Dedé. Volto a repetir, o atleta está muito perto de fechar com o Vasco. E aí, você concorda? Você discorda? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre essa semana importantíssima. Uma semana que, de fato, pode ser, no dito popular, o divisor de águas para o Vasco da Gama. O Vasco, acredito que para todos os torcedores vascaínos, vive um momento muito ruim. Um time que não é bem montado, um time que não é bem estruturado, uma bagunça no esquema tático do nosso time, mesmo com vitória, né, diante aí do Confiança nesse último sábado, diante do CRB e diante de outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não demonstra um bom futebol. Isso é a grande preocupação do torcedor vascaíno e até mesmo por conta dessas más atuações, o torcedor vascaíno insiste na demissão do Marcelo Cabo. Mas tudo isso pode mudar caso o Vasco venha fazer um bom jogo diante da equipe do Sampaio Corrêa nessa sexta-feira em São Januário. Primeiramente, o Vasco terá o retorno de vários jogadores. O Vasco terá o retorno do Matias Galarza, do Bruno Gomes, do Léo Jabá, do Morato, do Juninho, jogadores aí importantes para esse atual elenco cruzmaltino, peças fundamentais para o esquema tático do próprio Marcelo Cabo e que podem evidenciar uma mudança. E além disso, é claro, o período de treinamento. O Vasco há muito tempo não vem tendo esse período longo de treinamento para descansar e de fato o Marcelo Cabo ajeitar a equipe do modo e da maneira que ele queira, né? O Vasco vai treinar hoje no CT do Almirante, treinará amanhã, terça-feira, quarta e também na quinta, todos esses treinamentos visando a partida de sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa e também, é claro, uma sobrevida para o próprio Marcelo Cabo, né? Acredito que diante de todas essas últimas partidas será a primeira que o Marcelo Cabo terá todo o elenco cruzmaltino em mãos. Então sim, caso o Vasco não venha fazer um bom jogo sexta-feira diante do Sampaio Corrêa, de fato, acredito que não tem como mais Marcelo Cabo ali permanecer no comando técnico do Vasco da Gama. Já está muito difícil e essa, sem dúvida nenhuma, será a última oportunidade para o Marcelo Cabo demonstrar um bom trabalho, montar um bom time e mostrar uma mudança nessa atual situação do Vasco da Gama. Eu, de fato, estou muito animado, muito ansioso e espero sim que possa haver mudanças. É claro, a gente já chega na situação, então temos que torcer aí para que o Vasco volte a ser Vasco e demonstre essa evolução na sexta-feira diante da equipe do Sampaio Corrêa às 7 horas da noite em São Januário. O jogo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e um jogo aí que tem chance do Vasco pela primeira vez entrar nos 4 primeiros, né, no grupo dos 4 primeiros colocados da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
brasileiro. Mas, mesmo com essa situação que pode ser favorável ao Vasco da Gama, né, a gente sabe muito bem que o Vasco não vive um bom momento. O Vasco vem sofrendo aí para ganhar de adversários mais fracos. Acredito que o torcedor vascaíno mais antigo, mais possível, nunca imaginaria que o Vasco iria chegar no momento de sua história tendo dificuldade para vencer do CRB, do Operário, perdendo para o Operário, né, perdendo para Avaí, tendo dificuldade para ganhar ali de times como o próprio Confiança, e isso preocupa. E aí um ex-jogador, ex-treinador de futebol com grandes passagens ilustres pelo Vasco da Gama, o Dé Aranha, companheiro de ataque do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do nosso clube nos anos 70, acredito que grande parte aí dos mais velhos torcedores vascaínos conhecem esse jogador. Ele falou sobre essa atual situação do Vasco e deixou muito claro que o Vasco já foi um gigante. Atualmente, o Vasco não é mais um time grande, não é mais, aliás, um time gigante do futebol brasileiro. E ele foi bem claro e objetivo nas suas palavras. Ele disse: ou o Vasco muda radicalmente, construindo uma equipe para ter torcedores de volta, ou irá perder torcedores, e segundo o próprio Dé Aranha, isso que vem acontecendo. O Vasco vem perdendo torcedores por conta de elencos ruins, por conta de atuações ruins e por conta de não ser mais um gigante do futebol brasileiro. Isso, sem dúvida nenhuma, preocupa muito, pois essa perda de torcedores, aliás, que o Vasco vem tendo nesses últimos momentos de sua história, pode causar aí um grande problema no futuro, e o Dé Aranha foi muito claro, falando que o Vasco não é mais um gigante. E você, torcedor, acha que o Vasco ainda é um gigante do futebol brasileiro? Deixe a sua opinião. São 4 rebaixamentos nas costas e, de fato, com grande chance de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro esse ano. Mas é claro, para mim, o Vasco segue sendo Vasco, o Vasco segue sendo grande e, por incrível que pareça, segue sim sendo o grande gigante da colina e respeitado aí por todo o Brasil pela sua linda história. E agora sim, falar sobre o assunto que acredito que todo torcedor vascaíno quer ouvir e quer saber novidade, que é com relação ao Dedé. É um atleta que, sem dúvida nenhuma, chama muito a atenção do torcedor vascaíno. É um atleta que, por parte do torcedor, acredito que já estaria retornando ao Vasco da Gama, já estaria vestindo a camisa 26 e fazendo a dupla de zaga com o Leandro Castan. Isso é claro, se dependesse do torcedor, mas, por incrível que pareça, acredita-se que se dependesse também do próprio Dedé, ele já estaria novamente no Vasco da Gama. Isso são palavras do próprio advogado do jogador, são palavras inclusive apurado aí pelo jornalista Fábio Torres, um jornalista aí que tem uma página, setorista do Vasco da Gama, que, segundo notícias pelo próprio Dedé, ele também já estaria vestindo a camisa do Vasco da Gama, né? O Dedé, que atualmente tinha um imbróglio judicial com o Cruzeiro, no caso para tentar rescindir o contrato, algumas dívidas com o Clube Mineiro, está tudo certo. O Dedé conseguiu resolver essas pendências, conseguiu inclusive ter o seu contrato rescindido, publicado no BID, ou seja, o Dedé agora está livre para assinar com qualquer clube do futebol brasileiro. Com relação à parte física, que é algo que também preocupa muito o torcedor vascaíno, super tranquilo, está 100%. Ele vem treinando diariamente aqui no CFZ, no Centro de Futebol Zico, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um atleta que, segundo notícias dos seus preparadores físicos, já está 100%, sem nenhum problema de lesão, apesar de a última partida profissional do Dedé ter sido no final do ano de 2019, ele já está com ritmo por conta dos treinamentos. É claro, ele fechando com um novo clube, precisará de um pequeno tempo de adaptação ao ritmo de jogo principalmente profissional, que é muito diferente dos treinos que ele vem fazendo, e é claro, se acostumar com a equipe, se acostumar com o elenco. Porém, por conta de desgaste, problemas físicos, lesões, o Dedé já está completamente curado. E é claro, o torcedor vascaíno também especula o Dedé no Vasco. O torcedor vascaíno quer ter o Dedé vestindo novamente, né, a camisa do Vasco da Gama. Ele que inclusive teve aí nesse último mês na Vasco TV, comemorando o título da Copa do Brasil com os jogadores e com os torcedores vascaínos. E isso causou uma grande esperança ali por parte da torcida Cruz Maltina. E tivemos aí a notícia na sexta-feira que o advogado do jogador, inclusive eu já falei isso no vídeo de ontem, trouxe as próprias palavras do advogado. Se você quer dar uma olhada, aperte no card que está aqui em cima, aparecendo para você, que você vai ver a matéria completa. Mas o empresário do atleta disse o seguinte, falou que o torcedor do vascaíno pode sonhar sim com o retorno do Dedé, porque o Dedé tem um carinho enorme pelo Vasco, e se a diretoria procurar os seus empresários, o Dedé estaria disposto a voltar ao Vasco da Gama. Isso é claro, sem dúvida nenhuma, para quem quer ver o Dedé retornando ao Vasco da Gama,
é motivo de felicidade, é motivo de alegria e muitas pessoas ainda questionam o retorno do Dedé. Mas acredito que para quem tem Hernando na zaga, o Dedé seria titular fácil, sem fazer esforço algum. Mas não para por aí. Com esse mesmo jornalista que eu já falei, que é o Fábio Torres aí, que é um setorista do Vasco da Gama, muito renomado, muito conhecido, ele vem apurando essa situação do Dedé, para saber como está o andamento aí de possíveis negociações. Segundo notícia, na sexta-feira que ele trouxe, até o momento, no caso de sexta, o Vasco ainda não tinha procurado e iniciado negociações com o Dedé. Porém, o próprio portal, no caso, que tem o Fábio Torres como setorista, apurou que o atleta está disposto a receber um convite do Vasco. E além de receber, ele está disposto em escutar e aceitar um convite do Vasco da Gama. E a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que poderia ser um empecilho para esse retorno, segundo notícias, não impedirá a volta do Dedé. O Dedé estaria tão disposto a retornar ao Vasco da Gama que a Série B não tornaria ali um empecilho para que esse retorno venha acontecer. Então, de fato, o torcedor vascaíno que quer ver o Dedé retornando ao Vasco da Gama pode esperar, pode confiar que há sim grande chance de vermos o mito, como ele é conhecido, retornando ao Vasco da Gama e vestindo a camisa do Gigante da Colina para essa próxima temporada. Quem sabe você gostaria de ver o Dedé novamente vestindo a camisa 26 do Vasco e formando uma dupla de zaga com o Leandro Castan? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. É um atleta que, sem dúvida nenhuma, tem uma grande identificação com o torcedor e iria, de fato, aproximar aí a torcida vascaína cada vez mais do Vasco da Gama. Também há outro atleta que eu trouxe também no vídeo de ontem falando sobre ele, que é o Felipe Bastos. Está aparecendo novamente um card aqui em cima para vocês, que eu trouxe o detalhe completo de uma foto que ele postou aí em seu Instagram, marcando o Alexandre Pássaro, marcando o Vasco da Gama e dizendo ali que estava sentindo saudade de fazer o que mais ama, que no caso é jogar futebol. E muitos torcedores vascaínos começaram a me condenar por conta disso, em que eu disse, que eu falei, né, sobre o retorno. E ele está tentando sim cavar um retorno ao Vasco da Gama, por inclusive ter muitos amigos pessoais dentro do clube. E tá passando essa foto aí para vocês, que vocês estão vendo, uma foto em que ele próprio postou com o Leandro Castan, também ali com o Felipe Coutinho, que demonstra que de fato há muita proximidade por parte do Felipe Bastos com esse atual elenco e com pessoas ligadas ao Vasco da Gama, que inclusive próprio anda com o Felipe Maestro, anda com o Pedrinho, anda com o próprio Alan e diversos outros crias da base Cruz Maltino. Então, quem sabe aí o Felipe Bastos não pode pintar novamente no Vasco nessa próxima temporada. Acredito que sim, sem dúvida nenhuma seria um erro dessa atual diretoria. Mas a gente não sabe nada do que se trata. Tudo que acontece dentro do Vasco a gente não sabe, e ele tem um empresário muito renomado no futebol brasileiro que tem muita influência dentro do clube, que é o próprio Carlos Leite. Então, a gente não sabe o que pode acontecer pela frente, mas o Felipe Bastos tem sim um grande desejo de retornar a vestir a camisa do Gigante da Colina, e quem sabe a gente não pode ter novidades aí durante a semana, não somente com o Felipe Bastos, não somente com o Dedé, mas com relação a novos reforços, uma semana mais tranquila com relação ao futebol. Isso pode facilitar aí a vida do Pássaro, dessa atual diretoria, das pessoas ligadas ao futebol do Vasco da Gama, em ir ao mercado e contratar novos jogadores por conta dessa calmaria aí nas partidas que vem acontecendo nessas últimas semanas. Como o próprio PC, aliás, falou nessa última transmissão do Premier, né, na transmissão do jogo entre Vasco e Confiança, disse que o Vasco precisaria de 3 reforços e, sem dúvida nenhuma, essa é uma confirmação, é o que o torcedor vascaíno já sabe muito bem, que com esse elenco, uma ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro ficará muito difícil. Então é isso que o torcedor espera, que novos reforços, novas contratações possam chegar aí dentro do Vasco da Gama. Inclusive, falando sobre reforços, falando sobre jogadores, eu queria falar rapidamente sobre aqui um detalhe engraçado e muito importante. A gente realmente vê que o grande problema está dentro sim do nosso clube, pois ontem eu estava acompanhando ali a partida do Atlético Goianiense e Grêmio e mais uma atuação belíssima do Fernando Miguel. O jogador inclusive é o atleta, é o goleiro que tem a maior média ali de pontos ali nas partidas com relação a todos os outros goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso de fato demonstra e evidencia que há alguma coisa acontecendo dentro do Vasco, pois não é só o Fernando Miguel, é o Iago Pikachu, que está tendo um grande destaque pelo Fortaleza, é o Raul, que é um dos primeiros volantes melhores do futebol brasileiro, se destacando muito pela equipe do Bragantino, é o próprio William Maranhão, que também vem se destacando no Atlético Goianiense. Isso de fato evidencia que há sim um grande problema dentro do nosso clube e a gente tem que solucionar isso aí com urgência, pois a
uma grande preocupação acontecendo. Os atletas chegam no Vasco, não jogam nada e saem do Gigante da Colina e conhecem e sabem jogar, parece que um grande futebol do nada. Isso de fato preocupa demais. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, né? Claro, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o seu vídeo, esse vídeo e o seu vídeo de fato para todos os seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, Instagram, compartilhe de verdade. Quem sabe eu não tô aí no grupo e você nem sabe e eu mando uma mensagem para você. E também, é claro, se inscreva no canal e ative o seu sininho de notificação, que é importantíssimo para que o nosso canal e a nossa família venha crescer cada vez mais e que todo vídeo que eu enviar, ele chegue até você. Um grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar de fato a semana de cada um de vocês. E é claro, semana de Vasco, semana de reviravolta, semana de virada, é isso que o torcedor vascaíno espera. Um grande abraço e também saudações vascaínas.